Uma paisagem que lembra o solo lunar. Crateras a céu aberto. Neste pedaço da terra, o rio tem água amarela que tinge, modifica e mata animais e plantas. Um silêncio absoluto denuncia que aqui não há vida. Este quadro de desolação é resultado de anos de impacto ambiental provocado pela mineração de carvão desordenada no sul de Santa Catarina. A exploração do minério, que há mais de um século traz riqueza para a região de Criciúma, deixa também uma herança indesejável e difícil de administrar. É muito fácil você poluir, mas é muito difícil você despoluir também, né? É muito difícil. Demanda técnica, tempo, recursos. E a conta veio. Hoje as empresas da região gastam 7 milhões de reais por ano para recuperar o que poluíram no passado. Os empresários que deviam extrair sem prejudicar o meio ambiente foram condenados a recuperar o que degradaram. Os órgãos públicos que deviam fiscalizar e proibir a poluição também foram responsabilizados. Trata-se de uma sentença proferida em 2000 em uma ação civil pública que tinha como objeto a recuperação de todas as áreas degradadas pela mineração do carvão até o ano de 1989. Mas como dar vida à decisão da Justiça para devolver a vida à natureza? Até 2005, os projetos de recuperação apresentados pelas empresas não saíram do papel. Eram referências muito genéricas que poderiam ser aplicáveis a qualquer área e a qualquer situação e que não resolviam o nosso problema, que era não deixar esse legado para as demais gerações e realmente mudar, né, as paisagens, mudar aquelas realidades, aquelas áreas degradadas. A partir de 2006, o Ministério Público Federal, depois de um levantamento técnico feito exaustivamente nestas áreas degradadas e nos projetos que as empresas tinham apresentado, propôs à Justiça Federal uma mudança de rumo nessa execução. Foi formado um grupo jurídico e técnico que estabeleceu critérios de recuperação para cada área afetada. Uma maneira diferente e criativa de realmente executar a decisão judicial. Hoje nós temos uma estabilidade de critérios, sabemos o que deve ser feito, como deve ser feito, sabemos qual empresa é responsável pela recuperação de qual área e temos cronogramas para a recuperação das áreas. Região castigada pela mineração. A Mata Atlântica foi devastada para a abertura de minas a céu aberto e depósitos de rejeitos. 6.200 hectares de terra foram afetados. E as bacias dos rios Uruçanga, Araranguá e Tubarão se transformaram em leitos de morte. Fazia-se um corte, né, no terreno, abria-se uma galeria, essa galeria ia acesso à jazida e lá manualmente era feita a furação, detonado, que separava o carvão do chamado metal, que na verdade era um sulfeto de ferro, e as águas oriundas da mineração eram carreadas para qualquer manancial que estivesse mais próximo. Aí começou justamente a poluir o meio ambiente. O problema começava dentro da mina. Não havia nada de meio ambiente, não era pouco cuidado, as águas eram jogadas em qualquer local, ninguém se preocupava. A contaminação vinha de um componente do próprio carvão. É um mundo subterrâneo, onde se encontra o carvão energético em estado bruto. Aqui, ele está misturado com sulfeto de ferro, a chamada pirita, que no beneficiamento é separada do carvão e considerada um rejeito, é a verdadeira vilã da natureza, porque o carvão mesmo não polui o meio ambiente. Quando a pirita é tirada do subsolo, né, ela entra em contato com água e oxigênio e
gera a formação de ácido sulfúrico, que é um efluente muito ácido e que durante muito tempo ficou sendo despejado nas drenagens locais. Por isso que 90% de todas as drenagens da região carbonífera têm um pH muito baixo e não tem condições de ter vida animal nenhuma. O que ainda se vê na superfície é uma cena chocante. Água ácida, amarela e esculturas de ferrugem nas margens. Monumentos ao descaso. A justiça obrigou os empresários a mudarem essa paisagem. Inicialmente, a decisão do TRF da 4ª Região deu 3 anos para a recuperação das áreas terrestres e 10 para despoluir os rios. O prazo terminaria em 2010, mas foram feitos ajustes judiciais com novas datas de entrega de acordo com o andamento do trabalho em cada empresa. Todos os projetos de recuperação devem estar concluídos até 2020. Eu posso dizer com certa segurança que nos próximos 5 anos nós teremos já um avanço significativo e em 10 anos um avanço assim, bem grande na recuperação desses passivos. A Companhia Siderúrgica Nacional garante que faltam 5 anos para finalizar o trabalho de recuperação que já dura uma década. 600 hectares de terra foram degradados em 50 anos de mineração a céu aberto nos municípios de Siderópolis e Treviso, no sul catarinense. O projeto modelo já recuperou mais da metade da área, devolvendo verde à região. A CSN utiliza técnicas para cobrir buracos de minas como este, com mais de 20 metros, uma altura equivalente à de um edifício de 7 andares. O trabalho de remodelagem dos terrenos cobre os rejeitos da mineração com camadas de argila, calcário e adubo. Um cuidado que faz com que a área possa ser plantada e que finalmente tenha a paisagem restaurada. O objetivo é isolar a pirita e outros elementos que destroem o solo e contaminam as águas subterrâneas e da superfície. Essa foi a solução que a gente encontrou: isolar esse material do contato com a água e do oxigênio no interior do solo, mas protegendo o solo recuperado, o seu entorno, né? E conservando esse material para um possível uso no futuro, né? E a gente não simplesmente enterrou isso no solo. Foi um ambiente projetado, preparado tecnicamente e foi devidamente acondicionado, ele está guardado aqui. Para a empresa, o maior desafio está sendo despoluir os rios. A recuperação do recurso hídrico é inerentemente lento. Não há possibilidade de a gente fazer como se faz com uma esponja. A gente aperta a esponja e tira toda a água. Não dá de pegar 90 km por 20 km, apertar, tirar toda a água e depois botar de novo. Isso é irrealizável. A água que está contaminada tem que sair para daí a água nova substituí-la. Além de neutralizar a acidez da água com calcário, os rios poluídos estão sendo isolados para tratamento. Estas canaletas asseguram que nenhuma água contaminada se comunique com a que está sendo recuperada. Os resultados já aparecem. Não tínhamos vida nesse vale. Hoje, a comunidade do Rio Fiorita está pegando peixe, está pescando. Seu Edemar, que há 43 anos mora perto das minas, lembra como a paisagem mudou nos últimos tempos. Tinha lugares onde a gente tomava banho e esse lugar era maravilhoso. Hoje está sendo recuperado e eu gostaria que meus filhos tivessem visto o que eu vi. Recuperar é o mínimo que o homem pode fazer para compensar o estrago causado a essa belíssima região. A conscientização de quem devia preservar só aconteceu por pressão do Ministério Público e da Justiça Federal. Mas até os empresários admitem que a decisão judicial acabou viabilizando o setor, que teria que fechar as portas se não cumprisse as determinações. Tem aí uma grande benesse, uma grande virtude, de fazer com que as empresas se organizassem e começassem a acarrear recursos para cumprimento dessa sentença. E o minerador, nós somos hoje um sindicato com 10 associados, não é? Eles também estão conscientes de que é preciso abraçar essa causa, né? De obrigação até moral, né?
A decisão que está mudando a cara da região teve também uma grande importância jurídica. O hoje desembargador federal, que na época deu a decisão de primeira instância, explica que o processo passou a influenciar todas as ações ambientais do país. Quando foi confirmada pelo STJ, se reconheceu a imprescritibilidade da reparação por dano ao meio ambiente, coisa que o sistema jurídico não conhecia. Em qualquer tempo é possível cobrar indenização por dano causado ao meio ambiente. É hora de mudar e esse processo é uma grande oportunidade. Ela foi um marco para a região, um marco para todos. E o nosso grande desafio é que nós não decepcionemos essa sociedade. É isso que esperam os 800 mil moradores da região que comemoram uma qualidade de vida de verdade. Hoje em dia, nós temos empresas tentando a recuperação do carvão e não se vê mais a fumaça de enxofre que provocava a morte de muitas crianças. Eu sou filho de mineiro, né? Então, eu vivia na região minerada, né? Eu lembro daquela água preta que descia poluindo os córregos, os rios. Eu lembro daqueles amontoados de pirita, aquele cheiro de enxofre, né? É com muito feliz até, né, de ver aquela recuperação das áreas.